Olá, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Paulo Borges, pároco da Matriz Sagrada Família, religioso estigmatino, da Forania de São Caetano do Sul. E é com imensa alegria que iniciamos o nosso programa Verbum, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André, programa transmitido por podcast, canais de WhatsApp e mídias sociais da nossa Diocese. Nesse dia 1º de setembro de 2025, segunda-feira, da 22ª semana do Tempo Comum, nós meditaremos o Evangelho que está em São Lucas, capítulo 4, de versículos de 16 a 30, e que nos diz assim: Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, eis uma cena encantadora do Evangelho, onde Jesus está na sinagoga em Nazaré e se revela como Messias prometido e esperado a apresentar a missão que veio realizar: anunciar aos pobres a boa notícia da chegada do reino de Deus, perdoar e curar os arrependidos de coração, resgatar a humanidade do cativeiro de Satanás, restaurar a nossa visão, nos libertar do pecado e da morte e publicar o tempo da graça de Deus em nossa vida. Ele é o Cristo enviado quando disse: O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ele é o nosso Redentor, aquele que nos resgatou a preço de seu sangue e de sua morte na cruz do Calvário. Meus irmãos e irmãs, aqueles que ali estavam foram testemunhas oculares da realização de todas essas promessas. Noutra ocasião, o mestre disse que muitos profetas e justos desejariam ver o que todos estavam vendo, e não viram. Ele veio para restaurar a nossa vida, para que possamos ver com as lentes e os óculos de Deus as maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Nós somos hoje esta geração privilegiada, muito mais que aqueles que nos precederam, porque depois de 2000 anos podemos contemplar a realização de todas estas promessas. Hoje, como naquele dia na sinagoga, somos novamente atraídos pelo olhar e pelas palavras do Mestre de Nazaré, desse Galileu encantador. Todos os dias, quando nós lemos e meditamos o Santo Evangelho, nós vemos e ouvimos o próprio Jesus falando conosco. Isto é fenomenal. Quem é que já não participou da missa e percebeu exatamente aquele momento que você diz assim: o Senhor falou comigo nesse momento? Porque de fato é o Senhor que nos fala pelas Sagradas Escrituras.
Por isso, o Evangelho é palavra viva e atual, que tem o poder de transformar plenamente a nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fitemos nossos olhos em Jesus ao ler e meditar o seu Evangelho, ao contemplar as suas obras criadas. Fixemos de vez o nosso olhar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos mirar nele o nosso olhar, a fim de ver o que ainda não vimos e tomar posse de todos os bens que Deus de antemão já preparou para aqueles que o amam. Como discípulos e missionários ungidos pelo Espírito Santo de Deus, vamos levar a boa notícia da chegada do reino aos pobres. Eles são os primeiros destinatários da mensagem do Evangelho. Vamos anunciar o amor misericordioso de Deus que perdoa, cura e salva. Vamos acolher de fato a palavra de Deus. Não sejamos como aqueles conterrâneos de Jesus que tiveram dificuldade de crer, rejeitaram Jesus e Jesus precisou ir para outro lugar. Sejamos aqueles que acolhem a sua palavra. Tiveram dificuldade de crer porque estavam acostumados com a pessoa de Jesus. Não nos acostumemos com a nossa fé, não nos acostumemos simplesmente a praticar a nossa religião por hábito, mas sejamos aqueles que acolhem de fato a palavra de Deus. Que Deus abençoe este nosso mês que nós estamos iniciando, o mês da palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre você, sua família, todas as suas intenções. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.